Então, quero aqui, olha, já vejo a Silvia, já vejo a Yolanda. Eu vou falar com vocês. Então, para mim é muito importante poder olhar para vocês. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho slide, eu não tenho nada, porque eu senti muito no coração e eu estava tentando preparar slide, eu não conseguia. Eu tenho todo o conteúdo organizado, eu tenho tudo pensado, tenho tudo aqui comigo, mas algo estava me dizendo, não é esse, Tânia, o caminho não é esse. E eu ouço muito aquilo que eu sinto. Então, eu falei, quer saber? Eu vou perguntar para a Gala se tiver tudo ok para ela. Eu falei, Gala, eu senti que a gente devia fazer em forma de bate-papo, não preparar nada, e ela amou a ideia. Eu falei, então vamos embora. Gosto muito de sentir e de entregar aquilo que eu vou sentindo no percurso. Nós oficialmente temos 40 minutos. Agora, se estiver tudo ok para vocês e vocês quiserem ir colocando, nós podemos ir ficando, tá? Então, oficialmente estamos até às 18, mas eu não vou abandonar ninguém a meio do caminho se vocês tiverem mais questões, se quiserem partilhar alguma coisa, combinado? Óbvio, quem precisar sair, fique mais do que à vontade, mas se puder ficar, maravilha, porque é nessas trocas que a gente cresce. Às vezes a partilha de uma ou de um vai ajudar o outro, então é muito rico, né? A Gala já trouxe aqui todo o meu historial, ao contrário da Renata, que achei lindo, não sabia dessa parte, que a Renata trouxe que foi o filho que a motivou a ser psicóloga, né? Que lindo isso. Eu comecei nesse mundo do desenvolvimento pessoal quando o Vitor tinha 5 meses, o Vitor hoje tem 5 anos. E quando eu iniciei, eu estava num processo depressivo. Eu, há 3 anos antes, tinha tido depressão e não parava de tomar medicação, que eu tinha medo de voltar. Estava vivendo uma vida totalmente desregrada, disfuncional, emocionalmente desorganizada. E quando eu descobri, né, eu fui formada pela Febracis, se algum de vocês conhecerem. Já fui treinadora, estive até agora, final do ano, como treinadora na Febracis, entregando, ministrando cursos. E é uma metodologia que eu amo e que mudou a minha vida, que foi aquilo que me abriu os olhos para tudo que eu estava fazendo, que eu nem sabia que precisava melhorar em mim. Eu nem sabia que tinha coisas que eu podia fazer diferente. Quando eu entendi que eu poderia me reorganizar, que eu poderia assumir as rédeas da minha vida, que tinha coisas que eu vivia que tinha tudo a ver com a minha infância, que tudo aquilo que eu tinha de raiva, de gatilhos, impulsividade, que muito tinha a ver com a minha infância, tudo aquilo que eu tinha vivido, todas as experiências, todos os traumas. E atenção, que trauma para uma criança pode ser ela não ter sido escutada. Pode ser ela ter, numa situação, um pai, uma mãe, sem qualquer intenção, falar mal e aquela criança ficar. Não necessariamente a morte de alguém, um evento trágico, um sequestro, um roubo, não necessariamente, porque a criança dá o significado totalmente emocional para a vivência que ela tem. Então, eu fui entendendo isso e me apaixonei. Comecei a olhar para mim, a me mapear e a entender, comecei a atuar. E tudo isso me possibilitou ser uma mãe infinitamente melhor, porque eu tenho a plena noção que se eu não tivesse me descoberto, eu teria sido aquela mãe que grita, a mãe que é totalmente austera, aquela mãe de educação, mãe de mão de ferro. Eu tenho a noção que eu teria sido essa mãe. E não fui, porque eu ousei a olhar para mim, me virar do avesso, e ainda hoje me viro do avesso, porque a jornada ela não tem fim, e fui me descobrindo ao longo desse caminho, e possibilitou que eu conseguisse observar o meu filho, possibilitou que eu conseguisse deixar o meu filho ser quem ele é, independente de qualquer coisa. Sempre foi uma criança muito desafiadora. Eu, com só os 2 anos, que eu comecei a entender e a perceber que poderia haver algo diferente com o Vitor, justamente pelo interesse pelas letras. E foi engraçado o Tom trazer o filme o Contabilista, porque foi justamente por ter assistido esse filme que eu pensei, que eu não sabia que uma criança superdotada também poderia ser autista, porque antigamente, não é? Era tudo muito superdotados, e era quase ali seres superiores, né? E na realidade, hoje a gente entende que muitos são autistas de fato.
Então, quando aquele filme me abriu para isso, eu lembro que foi um filme que me impactou muito, porque eu vi uma outra realidade das crianças e dos adultos sobredotados, né? E foi justamente por ter assistido esse filme que eu comecei a ficar alerta. E eu lembro do Vitor, ele desenhava com 2 anos, ele tinha aquele interesse. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que talvez. E lembrei do filme. E comecei a ficar ligada, comecei a ficar atenta. E isso só foi possível porque justamente eu dava a liberdade para o meu filho ser quem ele é, desde cedo. Desde cedo, por muito que às vezes as vozes externas e ai, tá muito protegido, tá muito não sei o quê, tá muito não sei... sempre aquelas vozinhas, né? Houve 2 pessoas que nunca fizeram isso e elas estão aqui, que é a minha mãe e a minha irmã. Às vezes até o próprio Arlindo, muitas coisas a gente discordava, que é o meu marido, tá? A gente discordava e ele acabava por ceder, porque eu levava a minha muito avante. Porque eu sentia, eu falava, não, se eu tô sentindo, eu vou seguir vou seguir o que eu tô sentindo. Então, era uma criança muito desafiadora. Nós tínhamos, não dormia, até os 3 anos não dormiu. Ele tinha crises assim que eu nunca encarei como birra, que eu entendo, né? Criança típica ou criança atípica. Se a criança está, de alguma forma, se jogando no chão, chorando, tem alguma razão de ser. Não é só porque sim, nem para chamar atenção. Então, eu sempre acreditei muito nisso, sempre, desde de que eu comecei a me desenvolver, porque eu antes trabalhei, o meu primeiro trabalho foi como assistente auxiliar numa escola, então era daquela mentalidade tradicional que crianças eram quase como robôs e que deveriam obedecer e que era daquele jeito, tinha que ser do jeito do adulto e a criança que tinha que se adequar. Graças a Deus, Deus foi extremamente misericordioso comigo e me colocou nessa jornada totalmente diferente. Então, eu, na dúvida, eu abraçava. Eu via, meu filho fazia, às vezes ele se jogava no chão, ele gritava, na dúvida eu abraçava. E quando ele não aceitava, eu só sentava do lado, falei, filha, a mãe está aqui, para quando você quiser um abraço, a mãe está aqui do teu lado. E ele tinha a crise dele, eu ficava ali morta por dentro, às vezes eu depois, quando ele acalmava e dormia, eu ia chorar. E, mas ficava ali, do lado dele, e aqueles olhares, às vezes as pessoas olhar, e eu tenho certeza que todos já passaram por isso, do gênero, aquele olhar, você não vai fazer nada com relação a isso, que a pessoa não está dizendo nada, mas aquele olhar dela está dizendo tudo. E então foi. E aí fui somando, fui ligando pontos. Aí lembro de ver e falei: peraí, ele anda com as pontas dos pés. Ele dorme mal. 2 anos e ele já está ligando letrinha com letrinha. E aí fui buscar ajuda e aqueles profissionais diziam, não, mas isso foi da pandemia, eles ficam muito isolados, e eu nunca descansei, enquanto eu não encontrei alguém que realmente me escutasse e dissesse, não, mãe, você tem razão no que tá sentindo, vamos encaminhar. E assim foi, tem sido essa jornada. Ele, com 3 aninhos, foi diagnosticado, e desde então tem sido essa empreitada. O que eu digo quando traz mais leveza? E eu quero que vocês vão usando, tá, gente? Vai usando aqui o chat, que eu quero ler vocês, vão colocando aqui tudo aquilo que for fazendo sentido do que eu estou trazendo. Escreve aqui para mim também. Como é que é para você? Ó, já passei por isso, também aconteceu, comigo aconteceu isso. Vai usando aqui o chat. Vai usando, e eu tô vendo, viu? Algumas foram abrindo a câmera e fechando de novo. Fica aí. Eu quero olhar para vocês o tempo todo, se eu puder, tá? Então, vai colocando aqui no chat, vai usando, que eu quero ler vocês também, tá? Então, quando eu digo que traz mais leveza, aquilo que eu faço traz mais leveza para como eu me sinto, para minha maternidade atípica, o que foi, Renata? Foi diagnosticado em Portugal com 3 anos. Teve uma médica que ela encontrou, ela falou, Tânia, a gente não consegue ainda colocar ele em nível, e eu nem gosto, ela disse, tão pequeno, mas sim, não, foi no público, no pediátrico de Coimbra, no Hospital Pediátrico de Coimbra. Eu fui numa urgência médica, eu hoje moro no Porto, mas na altura eu morava na Sertã, e eu fui numa urgência médica, eu falei, gente, perdido por 100, perdido por 1000. Fui pedir socorro, falei, olha, eu olho para o meu filho, eu vejo isso, 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 desconfio disso, 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 e o médico falou, não, mãe, vou encaminhar. Isso não acontece nas urgências e a gente sabe disso, né? E foi, então, assim, providência divina, providência divina. Então, quando eu falo
que essa leveza ela chega, significa que eu não sinto as coisas de forma nenhuma. Significa que eu tenho muito mais consciência do como eu me sinto e eu aceito a emoção que eu estou naquele momento e não tento afastar. É da inteligência emocional, o que que ela é? É você ter a emoção certa, na intensidade certa, no momento certo. Qual é a intensidade? É uma coisa de você ficar, ai, coitada de mim. Não, aí você já está passando da medida. Porque quando você se coloca nesse papel de coitada, de como é difícil, porque é difícil, né, gente? Eu não, é uma palavra, o difícil é uma palavra que eu não gosto muito de usar no meu vocabulário, eu gosto sempre de usar desafiante. Quando eu uso difícil, é justamente aquilo que é realmente difícil. E a parentalidade atípica, ela é difícil. Ela é difícil, né? Então não dá pra gente negar. Só que, se você se colocar nesse papel com a intensidade errada na tua tristeza, na tua negação, na tua raiva, na tua frustração, você está tirando tempo precioso daquilo que você poderia estar fazendo pelo seu filho. Você está se colocando no papel de vítima, automaticamente vitimiza a criança junto, automaticamente ninguém chega a lado nenhum e fica naquela situação. Então, a intensidade é natural, gente. Você vai receber um diagnóstico, como a Renata disse no início, e como eu concordo com isso, né? Ninguém fica sonhando. Ai, que sonho, vai ser bom ter uma criança quando ela nascer, está no nível de suporte 2 ou 3. Isso, ninguém está esperando isso, né? Então, óbvio, existe uma expectativa que nós criamos, existe sim uma fase que você vai gerar frustração, é um luto, né? É um luto da tua expectativa. Quando você recebe um diagnóstico, é um luto da tua expectativa. É um luto do que você pensou que iria viver e não vai, porque a nossa rotina é diferente, né? Você não vai ter a mesma rotina que todo mundo. Não vai ter como. É totalmente diferente. Então, essa frustração vem, é importante dar lugar para ela. A raiva, se vier raiva, dê lugar para raiva. Se vier tristeza, dê lugar para tristeza. Mas na intensidade certa. Nada que seja ao extremo, que vá te possibilitar de agir, e o tempo certo. Você não vai precisar ficar sentindo aquilo o resto da tua vida, senão você está buscando o quê? Quando que passa a medida? Quando você está vivendo as dores da tua infância naquela situação. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Deixa eu ler vocês. A rotina vai a um lugar diferente, frustra. Uhum. Quando achei psiquiatra que certa me trocaram e ele não quer fazer, diz não ser importante para mim é importante, porque passei por tantas coisas no mundo que passou a saber. É importante para mim. Claro. Sempre teve suporte do seu esposo, pois acho muito importante, pois impacta muito a mãe e a criança. Não, não tive. Vou já falar sobre isso, Renata. Deixa eu ver quem mais vocês estão dizendo aqui. O diagnóstico é. Obrigada pelas vossas partilhas, tá? Eu vou trazer aqui, vou contextualizar e depois eu quero abrir para vocês abrirem mesmo o microfone e fazerem perguntas para mim, tá? É, realizei, é verdade. Ok, tô lendo vocês aqui, tá, gente? É muito doloroso, né, esse processo. É muito doloroso quando. E aí que nós precisamos estar emocionalmente equilibradas. E o que que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu já fazia terapia, não abro mão de ter psicólogo. Sou coach, tenho coach, mas não abro mão de fazer terapia, porque são coisas totalmente diferentes, né? E complementares. Para mim, foi o caminho natural. Ok, estou passando por isso, vou buscar uma psicóloga, vou retomar as minhas sessões de terapia. Tão óbvio quanto isso. Então, olha, deixa eu já falar para você, que é mãe, que é pai. Se você hoje não é acompanhado por um psicólogo, repensa, tá? É importantíssimo. É importantíssimo. A gente precisa desse suporte, precisa desse lugar de fala e para organizar exatamente o que a Renata está dizendo, se cuidar para poder cuidar. E eu fui buscar no início, o Arlindo ficou ali num estágio de negação muito maior. Para mim, foi rápido. Eu tenho muito essa questão, depois eu sofro, deixa eu pegar aqui e ver o que eu tenho que resolver, daqui a pouco eu me dou esse tempo. Mas eu sabia que eu iria precisar desse tempo. Não, agora eu preciso saber o que eu vou fazer, o que eu tenho que buscar, quais são as ajudas, eu tenho que entender tudo isso, depois eu tenho o meu tempo. Mas eu sabia, o meu tempo
tem que chegar. Então, eu dei um prazo para aquele modo execução, aquele modo de vamos organizar tudo, vamos passar notícia, vamos já colocar os pontos nos is, avisar para a família e trazer, olha só, a gente não quer, exatamente, nós fomos muito claros, e está aqui a minha irmã e a minha mãe que sabem disso, a gente foi muito claro no sentido, a gente não vai querer ficar ouvindo o quanto você está triste, o quanto está, porque nesse momento, quem precisa de apoio somos nós. Então, nós fomos muito categóricos nessa questão. E o que me permitiu isso? Justamente a inteligência emocional. É eu trazer o posicionamento. É eu saber, vão vir vozes? Vão. Eu quero ouvir? Não. Então, olha, cada um que guarde a sua opinião para si. Nós estamos cercados dos melhores profissionais. Se nós precisarmos de alguma coisa, nós vamos pedir ajuda. Agora, não dava e eu não poderia fazer deixar que as pessoas viessem trazendo as suas dores, o quanto elas estavam tristes, o quanto elas estavam, realmente me vitimizar. Eu não quero que me coloquem no papel de coitada, como também não quero que me coloquem no papel de super-heroína, porque aí vem de tudo, né? Vem, ai, coitada, ou se não vem, ai, como você é abençoada, porque filhos autistas são seres de luz. Gente, eu não tenho problema nenhum de dizer, não, tá, esse não é da minha fé, não tem a ver com o que eu acredito, então não precisa falar, obrigada. Eu não tenho qualquer problema de dizer isso e de fazer isso, porque acho que nós precisamos ser respeitados. Se nós não nos respeitamos, não vamos conseguir que as outras pessoas nos respeitem. Então, a interação das pessoas conosco, os mais próximos, né? Óbvio, de fora a gente vai ter de tudo, mas os mais próximos, eles vão nos tratar como nós próprios nos tratamos. E às vezes a interação das pessoas conosco está sendo reflexo de como nós nos tratamos e não sabemos disso. Então é feedback. Muitas vezes é feedback para o que está acontecendo. Dessas interações minha comigo mesma é o que vai chegar do outro. Aí eu me posiciono e falo, ou eu deixo as pessoas dizerem o que quiser. Renata também dizendo que foi assim. É importante, né? A gente tem que saber se colocar. Onde está a necessidade? Disciplina, acolher. Aceitei logo. Ótimo, gente. E eu vejo, então, o Arlindo, ele não teve, eu não consegui esse suporte, ele não teve logo essa capacidade de dar esse suporte. Eu não conseguia falar logo com ele sobre o assunto. Então, foi algo que eu, tendo essa consciência, eu precisei entender. Ele está no processo dele. Óbvio. Era triste para mim, porque eu queria apoio? Era. Mas lá tá, mais uma vez, o ter clareza, o me conhecer, o entender do comportamento humano, o ter essa inteligência emocional em dia, foi o que me possibilitou. Ele tá no processo dele. Eu tô sentindo necessidade de suporte. Nesse momento, ele não vai conseguir me dar. Então, eu vou precisar organizar as coisas de outra maneira até que ele consiga enxergar, até que ele consiga dar esse suporte e conseguir estar no mesmo barco comigo. Então, foi um processo também tudo isso, e foi uma possibilidade de eu trabalhar dores da minha infância. Filho, no geral, ele traz muito essa possibilidade, né, de nós olharmos para a nossa infância. Muitas vezes nós só somos confrontadas com dores da infância na maternidade, na paternidade. Por quê? Se uma criança chora, se você foi a criança que não foi acolhida, a tua tendência natural vai ser não acolher. Ou pode ir para o extremo oposto. A mãe ou o pai que não foram acolhida não acolhe, ou talvez vão super proteger, vão mimar, vão trazer um coitadismo para aquela criança, vão reforçar demasiado. Então, pode ir para os extremos. E aí, o que a gente precisa fazer? Encontrar justamente esse equilíbrio. Então, gera desconforto. Quando você acolhe a tua criança, o teu filho, você está também acolhendo a tua criança interior. E é um processo de cura. E muitas vezes esse processo torna-se controverso. E quando isso acontece, você pode olhar com consciência ou você vai rejeitar esse processo. Mas é sempre uma oportunidade. É uma oportunidade de você se curar, de você olhar. Quando, por exemplo, acontece alguma situação que as pessoas falam alguma coisa de fora, porque, gente, eu não tinha noção do quanto o ser humano ele pode ter falta de empatia, né? E, meu Deus, é um nível hardcore.
É um nível hardcore, que a gente sabe que existe falta de empatia para várias coisas, assim, mas eu não tinha noção que as pessoas tivessem tanta falta de empatia para uma criança. E isso é muito duro. Para mim foi um processo difícil de gestão, porque batia nos meus gatilhos de injustiça. Eu tinha muito gatilho de injustiça. E aí, eu olhando de fora, eu gosto sempre de fazer esse exercício, como se eu estivesse me olhando de fora. E me ver de fora e falar, Tânia, por que que você se sente tão incomodada assim? Porque é incômodo, claro. Mas e em mim? O que que tem em mim que eu posso olhar? O que que tem em mim que eu posso aproveitar para trabalhar? E eu lembro, e para mim sempre foi a questão da injustiça. Eu falo, gente, como é injusto a pessoa trazer a verdade dela, depositar na minha vida e esperar que eu fique com aquele lixo todo. Eu não vou, não pode. E eu precisei me trabalhar nesse sentido, e estou, tá, gente? Não é, lá tá, é como eu disse, é um processo. É só a Tânia, peraí, que você tá. Aí já é você criança, aí já é a tua criança que tá falando. Quando acontece esse tipo de situação, como que as pessoas são, é de tudo, né? Você ouve de tudo. A criança que, é mimada, como já vários foram trazendo, né? A criança é mimada. Você que não fez um bom trabalho. É de tudo. Fala, meu Deus, como é que é possível? Como que é possível as pessoas fazerem isso? E eu lembro que eu depois, às vezes, ouvia certas coisas de fora, de gente totalmente alheia, que a gente não pode falar nada, né? E eu vinha para casa, às vezes, com aquele caldo químico circulando de ódio dentro de mim e refazendo aqueles diálogos internos, eu devia ter falado isso, aí eu já me vejo falando, e aí eu preciso me parar, eu preciso me travar e falar, Tânia, vamos lá, vamos resolver isso que isso é teu, o outro foi para a vida dele e é você que está aí. Então, ter ferramentas para conseguir me trabalhar e conseguir não entrar nessa vibe, porque quando eu tô afetada, meu filho está afetado. Quando eu não estou bem, o meu filho não está bem. Eles são extremamente sensíveis, né? Então, e muito calibrados, principalmente com mãe, enquanto é criança, né? Principalmente com os sentimentos da mãe, com as emoções da mãe. Então, quando nós estamos no nosso pior, o nosso filho também vai sentir. Eles também vão ser espelho para isso. E a gente está assim, esperar que eles estejam bem é injusto para eles. É como se estivesse tocando na casa a música rock and roll e a gente esperasse que a criança estivesse em modo música clássica. É incoerente. Então, nós precisamos olhar para as nossas dores, nós precisamos olhar de frente, fazer esse trabalho. E é algo que eu tenho sentido muito no meu coração, essa vontade de contribuir para pais e mães, da gente trabalhar, definir, fazer ferramentas, tudo aquilo que resultou para mim, que resulta para mim, que eu uso no meu trabalho, a gente desenvolver em conjunto, trazer essas ferramentas para que fique à disposição de todos. Porque vai ser tão mais simples, vai ser tão mais simples. Se nós estamos bem, os nossos filhos ficam melhor. Se nós estamos alinhados, nossos filhos vão estar alinhados, não é? Como o Renato falou ali, cuidar para poder cuidar de nós para poder cuidar. A máscara do oxigênio que o Tom Tom também trouxe. Se eu não olho para mim, se eu não me cuido, se eu não paro um pouquinho, nem que seja 10 minutos do dia, e dedico tempo para mim, eu estou me prejudicando e eu não vou conseguir ser a mãe que meu filho merece que eu seja. E, gente, eu levo isso muito a sério. Não tem perigo de falar, ó, eu durmo cedo, porque eu sei que no dia seguinte ele vai estar acordado cedo e eu preciso estar no meu melhor para conseguir dar conta, para que eu consiga estar alinhada, porque eu sei que eu com sono fico insuportável. E se eu fico insuportável, vai resvalar nele. Então eu decido tratar de mim para que eu consiga tratar do meu filho. O nosso casamento, né? E aqui em casa também aconteceu. De desorganização um do outro, até que a gente consiga entender rotina, até que um consiga entender como é que o outro funciona e a gente precisar organizar a rotina, né? Porque é uma rotina. A gente não vai, eu não consigo. Para mim, a partir das 7, o Vitor, 7h30, 8 horas, está na cama e a nossa rotina é assim. Sempre que precisa fazer alguma coisa à noite, ou tá aqui a minha mãe, que ela vem para ajudar. Minha mãe vem da Sertã para ajudar a gente. Ela vem 2 horas
de, de, de viagem, se for o caso, para ajudar a gente. Caso contrário, a gente vai se revezando. Porque não adianta querer encaixar numa rotina típica quando não é possível, não é viável. Muitas se sentem culpadas por gastar um tempo em verdade. Não entendem que é necessário. Verdade, verdade, Renata. É como se a gente tivesse falado, ah, isso é, eu preciso cuidar do meu filho. Não, o cuidado do teu filho passa por você. Se você, eu costumo fazer essa analogia e normalmente as pessoas gravam muito isso, que eu já ouvi muito feedback, passado não sei quanto tempo, de pessoas me virem me dizer o quanto marcou essa frase que eu costumo falar. Que é, nós precisamos nos encher para transbordar para o outro. Nós precisamos encher para nós mesmas e mesmos para conseguir entregar para o outro. Se eu não me abasteço, se eu não me alinho, se eu não faço o que precisa ser feito por mim, eu não estou dando o meu melhor para o outro. Eu estou dando migalhas para o outro. Por quê? Porque eu também não estou cheio. Então, eu estou dando migalha para o outro. Eu estou dando o meu pior para o outro, achando que estou dando o meu melhor. Porque eu estou em modo fazer, 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 em modo fazer para o outro, agradar o outro, buscar a aprovação do outro, e não estou olhando para mim. E aí chega às tantas, você está vazio. Imagina que você é um vaso de barro que você precisa se encher. E que se você não se enche, ele vai esvaziar. E se ele esvaziar e você quiser continuar dando para o outro, sabe o que você vai ter que fazer para dar? Vai ter que se partir para ir dando pedaços. E em algum momento você vai pagar a conta disso. A depressão chega, o burnout chega, o excesso de estresse chega, a ansiedade chega, tudo isso vai chegar. Não é uma conta que vai ficar para alguém pagar, é você que vai pagar. E a tua família vai pagar junto com você. Então é importante a gente ter esse olhar, conseguir entender que é vital você se trabalhar, é vital você olhar para você mesmo. Porque muitas vezes você está em busca essas interações que a gente espera que o outro tenha, o outro não vai ter. E a gente continua buscando porque necessidade de aprovação. Nós somos seres sociais. A gente vai sim buscar a aprovação do outro. Todos nós queremos, de forma consciente ou inconsciente, que o outro nos aprove. Faz parte do ser humano. Agora, à medida que isso vai acontecer, fala das tuas dores emocionais, o como você está, o como você vive. Então é fundamental que você consiga olhar para você mesmo. É como se fosse parte. Olha só, na minha parentalidade, eu preciso, para cuidar do meu filho, preciso levar ele para terapia, preciso levar para psicólogo, preciso ter a rotina. Coloque nesses pré-requisitos também a tua saúde mental e a tua saúde emocional. Coloque nos pré-requisitos o tempo para você. E tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que ele é muito simples. Nós estamos, às vezes, parando, para não parar para pensar e para não parar para doer, nos ocupando muito, nos enchendo de funções para não sentir dor. E a dor, se você não parou para sentir, ela vai precisar ser sentida em algum momento. Se você não parou para deixar processar a informação, e às vezes, gente, não é só início de diagnóstico, não. Às vezes passa mãe e pai uma vida inteira sem parar para processar o que sente e o que pensa. E você vai precisar parar para fazer isso. E isso vai fazer parte da tua organização. Então, aquele tanto de coisa que você às vezes pode estar se enfiando para fazer, está tomando tempo de você olhar para você mesma. Então, ó, 10 minutos que você tenha num dia, para você sozinha, se puder deitada na cama, deitado na cama, e olhos abertos, não pode estar com muito sono. Não sei se existe alguma coisa de mãe e pai, principalmente mãe, né? Não ter sono. Porque a gente tá sempre fazendo mil coisas, tá sempre cansada, né? Mas no momento em que dê para não dormir, vamos assim, com sono médio, que você deite e de olhos abertos, coloca um alarme para você contar 10 minutos e põe o telemóvel longe de você, olhando para o teto. E aí eu falo, fala, Tânia, agora é tua hora de falar. E você precisa dar voz para o teu diálogo interno, sem julgar, sem... Ai, mas como que eu estou pensando isso? Não interessa, não interessa. E às vezes eu já dei, precisei entender, e é importante a gente tomar consciência. Eu já dei por mim e falei, olha, um pensamento que me passava, que eu tenho a noção que se eu não desse voz para o meu pensamento, eu iria me culpar por ele e iria jogar para o inconsciente, mas ele estaria lá produzindo efeito.
de querer desesperadamente. Falar, poxa, eu queria que o meu filho tá num lugar, numa piscina, eu queria que meu filho conseguisse estar aqui, que eu não precisasse estar desesperada pensando se ele vai saltar na água ou o que que vai acontecer. Como eu gostaria que fosse assim. E é normal. É normal a gente sentir assim, porque a maioria das pessoas são assim. E a gente quer pertencer. Também faz parte do ser humano, querer pertencer, querer fazer parte. É como se fosse uma tribo, né? E nós não formamos essa tribo. Cada uma fica sofrendo no seu lado. Cada um fica no seu canto, vivendo a mesma coisa que o outro está vivendo e sem saber, porque nós vamos nos isolando. Então, eu entendo que é algo urgente da gente montar uma comunidade, da gente ter esse espaço. Existem muitas comunidades no Facebook, existem grupos de WhatsApp. Eu vou ser honesta, eu fujo um pouquinho, porque é um rol de reclamação e lamentações que não faz bem para ninguém. Eu fujo. Então, algo saudável, onde pais estão buscando emocionalmente serem melhores. Exatamente, situações parecidas em barcos diferentes. Buscar situações onde nós precisamos nos cuidar emocionalmente, que o foco seja, vamos nos cuidar, vamos olhar uns pelos outros, vamos colocar para cima uns aos outros, vamos ajudar nos desafios que todos temos e criar justamente essa comunidade saudável, algo que traga sanidade para nós, algo que não seja só para nos fazer sentir pior ainda. Porque aí tem os dois lados, né? Que ou é aquele lado onde está tudo muito lamentando, ou é aquela positividade tóxica. Porque, meu Deus, ai, não, mas você tem que ser grato. Olha só, tem gente que o filho nem anda. Tem gente. E daí, gente, eu tô sofrendo, né? Cada um com seus desafios, né? Cada um com seus desafios. E a gente tem que se respeitar de parte a parte, né? Portanto, você tem que agradecer. Eu lembro numa vez, é, e aí, gente, são aquelas interações. Tem um lugar onde eu não consigo dizer o que eu quero, nem colocar tanto limite como eu gostaria. Eu dou treinamentos onde eu ajudo emocionalmente as pessoas. Então, às vezes, eu estou ali no foco. Então, se eu vou dar uma resposta, às vezes a pessoa está vulnerável, por mais que ela tenha sido inadequada, eu não vou poder ser aquela pessoa que vai dar uma resposta torta, né? Então, às vezes, tenho que engolir. É o único lugar onde eu tenho que segurar, que segurar essa onda, e eu tenho que fazer essa gestão de uma forma muito diferente. Porque ali as pessoas estão no auge e aí elas sentem-se livres para dizer o que querem e oferecer. E eu lembro de uma vez uma senhora veio chorando, ela chorava, era a realidade dela. Que eu devia ser muito grata porque eu sou abençoada, porque crianças autistas, eles são seres de luz. E ela olhava para ele, eu vejo nele, meu Deus do céu, está amarrado em nome de Jesus. E eu vejo nele não sei o quê. E ela olhava e eu tendo, ai, Senhor. Obrigada, muito obrigada. E a gente tem que lidar com essas coisas, né? Você tem que agradecer. Agradeça todos os dias por isso. Óbvio que nós agradecemos, né? Pelos nossos filhos. Agora, nós também precisamos ter esse espaço. Ah, você é uma lutadora, você é guerreira. Primeiro que eu já nem gosto dessa palavra guerreira. Guerreiro, ou ela ganha ou ela perde, mas ela tá sempre sangrando, né? Então, é a gente cuidar, para nem estar nesse 8 nem no 80, né? Nem no muro das lamentações e nem na positividade tóxica. Quem quer falar? Vamos lá, eu queria abrir aqui para ouvir vocês também, um pouquinho. Eu queria te perguntar, Tânia, mas se calhar se, Sim, se é, se é balão fora, deixa por o fim ou deixa. Sabes porque eu às vezes não faço aquela coisa de deitar na cama e não é por sono. Eu devo andar aí também na hiperatividade natural. Eu sou uma pessoa muito, muito no pensamento, muito. Não sei se diz é hiperativa, não. Se calhar não é, mas pensamento acelerado para mas ir, né? estou sempre naquele flow de pensamento, pensamento, pensamento. E quando eu tenho de ficar comigo própria, eu sei que eu vou começar a não aproveitar esse tempo para alguma coisa produtiva. Mas Então, não é para ser produtivo mesmo. ok, mas quais as perguntas que eu tenho de fazer a mim mesma para poder
Nenhuma. afrontar a dor. Isso que eu se calhar estou tentando esconder, Tânia, Ok. porque eu sei que eu vou me sabotear e vou começar a pensar, "Ih, a gente tem que preparar jantar e o jantar é o quê? Nós já comemos isto, percebe? Aham. Isso é Faz autossabotagem parte do pura. pensamento. Isso é uma prática que Faz? uma vez na semana é interessante fazer. No início, como faz muito tempo que você não fala com você mesmo, talvez ele umas duas, três vezes ainda vai ser necessário. Faz? E vai vir a fala aí o jantar, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar parado. Isso é informação para você. Ok, recebo, estou entendendo, porque não tem perguntas. Agora, se você disser, tá, Gala, e mais? O que mais além disso? E mais? E deixa os pensamentos virem. Primeiro vão vindo aqueles mais superficiais, ou você pensar na lista da compra, o que eu deveria estar fazendo. E aí você vai se observando, ó, tô me sentindo culpada de estar aqui. Que informação que isso me traz? E aí você vai fazendo essas reflexões soltas, soltas mesmo, sabe? Nada organizado, nada estruturado. É só um momento de se observar mesmo, observar os teus pensamentos. Porque muitas vezes esse pensamento acelerado é justamente a falta da gente parar para se ouvir. Então são mil coisas ao mesmo tempo, é como se fosse assim carro barulhento, aquelas carroças barulhentas, que muitas vezes para esconder coisas que estão lá. Então a gente precisa esvaziar de tudo isso que está na superfície para depois acessar o que está lá mais interno. Faz sentido, Gala? Muito. Pois É me conta. Posso falar observar, também, Tânia? observar o É, observador, observar o que É, vem. Sim, 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 sim. Faz. é, achei bacana você falar isso, Tânia, também, porque é algo que na minha época também, com meu filho pequeno, é, tipo assim, eu não tenho família aqui, apesar que minha irmã na época morava por aqui, mas era só muito sozinha, né? E meu esposo é inglês. E eu via toda aquela situação, eu não queria ligar para o Brasil, falar para minha família, porque eu não sabia e estava com medo da reação deles, uhum, né? Porque pra gente que escolhe morar fora, eu tinha isso, eu, pelo menos. Então eu achava assim, eu escolhi isso, eu não posso passar essa dor para minha família, não foi a escolha deles de estarem fora. Então eu tenho que engolir aqui essa situação, sabe? isso. Foi bem difícil. Até quando eu escrevi esse meu e-book que chama Tempo Sem Culpa. Uau. Porque eu não podia viver com aquela culpa. E eu criei o café comigo mesma. Eu tomava café comigo mesma Legal. todos os dias. E eu desabafava chorava, 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 às vezes não fazia pergunta. Depois eu peguei um caderno. Isso foi criado por mim porque eu não tinha como sair de casa. Foram 3 anos, ninguém entrava e saía. Uau. Né? Então foi uma situação bem difícil. Então peguei aquele caderninho, eu comecei a colocar quem que era a Renata, o que que a Renata fazia que ela gostava e que ela não faz mais. Porque a gente se perde nisso, não É, sei, com certeza. A gente se esquece, a gente é. se abandona, né? Até brinco comigo, com meu marido, que eu falo que a gente é do filme Frozen. Ele é a Elsa e eu era a Anne. A Elsa com aquela cara que não sabia o que tá fazendo, congelando tudo, e eu tentando, pulando para tudo que era lugar. Analogia E, incrível. e sabe, eu só queria o Sven perto de mim, o Olaf perto de mim. Então eu criava essas coisas para mim, porque eu não tinha para onde correr. Uhum. Né? E aí veio a paixão, porque eu já tenho muita paixão pelo acadêmico. O que que eu fiz? Todo mundo me chamou de louca, Tânia, porque eu me joguei nos estudos. O povo falou, você é louca? Só que se não fosse os estudos, meu filho não estaria falando, meu filho não estaria Uau. fazendo as coisas, porque eu não conseguia suporte, né? Então, eu Pois. me tornei realmente uma profissional por causa dele. E hoje está aí, atendendo todo o Reino Unido, as pessoas, mas eu falo, igual você está falando, é a sua palavra, mas o que você está falando está fazendo muito sentido, Sim. tá? Obrigada. Obrigada pelo partilho. Parabéns, parabéns. Tânia, eu vou ter que ir embora porque tenho o meu marido sozinho com dois, com os dois filhos e não posso ficar muito mais tempo. Mas queria também só dar uma palavrinha que fez todo sentido aquilo que disse. Aliás, eu no processo eu não aceitei logo. Eu passei um processo de negação esquisita, porque nós começamos a reparar que o nosso filho regrediu durante o confinamento. Não regrediu, ele por simplesmente estava a dar os primeiros passos na fala e estagnou.
parou ali e, portanto, fomos logo ao médico e na altura sofremos exatamente o que todos os outros pais sofreram nesse período, que foi, isso é de confinamento. O confinamento fez muito mal às crianças. Não, eu não estou a comparar o meu filho com as outras crianças, estou a comparar o meu filho com ele mesmo. Ele não estava assim. E, portanto, tivemos ali um ano muito difícil em que sentimos que ninguém nos ouvia, que os médicos não nos estavam a ouvir, portanto, foi um ano mesmo muito difícil. E o que nós queríamos, nós começamos as terapias muito cedo, ele ainda não tinha 2 anos. E eu estava naquele processo de negação estúpido em que sabemos que vamos ter um diagnóstico que ainda não tínhamos formal, mas que queremos sacudir aquilo. Eu quero é começar a trabalhar porque eu quero sacudir isto da nossa vida. Isto vai passar. E o momento em que decidimos os dois, não, isto não é uma coisa que nós vamos sacudir, isto é uma coisa que nós temos que abraçar. Esta é a nossa vida, este é o nosso filho. Foi um momento esquisito. Foi na altura em que eu me juntei aos grupos de apoio porque eu precisava mesmo muito de mastigar a minha dor. Foi uma coisa muito estranha. Eu tinha que chorar muito, mas sozinha. Eu estive em bloqueio, eu arranjei desculpas para não falar com as pessoas que me são próximas, amigos e família, durante um ano. Não conseguia falar com eles, não conseguia falar com eles abertamente e dizer isto está a acontecer connosco. E por outro lado, também não conseguia fazer conversa de circunstância, então estive a bloquear as pessoas. Pronto, e finalmente chegamos a um ponto de equilíbrio. A terapia foi muito importante. Muito. Para nós, adultos. Ai, precisa Muito. sim, é fundamental. Não adianta, né? Eu lembro da Renata falar isso quando nós nos reunimos, para falar, Muito não importante. adianta buscar terapia para crianças se os pais não estão Muito importante. trabalhando. É a sanidade, a nossa sanidade mental fica ali por um fio e é isso que para mim foi. É isso que nos puxa para cá. Sem E dúvida. pronto. Obrigada. E eu vou ter mesmo É que ir um embora e peço desculpa. desafio, Sara. Está Depois bem? você Sara, peço para mim, não sei se ficou com os meus contatos ou não, através do Instagram, o que queira que seja, eu mando a gravação para ti, não vai perder nada. sim, Obrigada. sim. Obrigada, eu agradeço. Está bem? Obrigada e até à próxima. Obrigada, Sara. Obrigada. Obrigada. E aqui pegando, depois você assiste na gravação que eu vou dizer aqui de seguida. Pode fazer sentido para você. Quando nós Benta, temos espera um bocadinho, eu vou puxar mais um bocadinho. Diga, Tânia. É, quando nossos filhos, existe alguma coisa diferente nos nossos filhos, o processo de negação faz parte, sim. É, e muito vem também derivado do que, se o meu filho tem algo, então sou eu que tenho algo errado. Tem algo errado comigo. E custa muito admitir. Eu lembro, o Vitor, ele nasceu com uma cardiopatia, ele teve internado, então houve muitas coisas que eu já, nesse processo, parece que eu fui preparada. Então, eu consegui observar, e ao longo desse tempo, e ao longo do evento, do ir me trabalhando, falei, gente, óbvio, e eu enxergava assim, porque eu era muito perfeccionista. Então, de repente, eu tenho uma criança com problema no coração, uma criança que teve uma bactéria na nascença e teve que ficar internado, então era culpa minha. E se era culpa minha, se tinha alguma coisa errada com ele, ele é meu, então tem alguma coisa errada comigo. E a nossa mente, ela tem umas estratégias muito malucas, não é? Para nos sabotar, para nos apontar. Nós temos o tempo todo essas duas vozes, aquela voz que vai te acusar e a voz que vai te libar. E essa voz que vai te acusar, muitas vezes ela toma força. E quanto mais desorganizada emocionalmente nós estamos, mais essa voz ela toma força, ela ganha força. Então imagina, vai questionar. Aí vai vir aqueles que vai dizer que teu filho agora está com autismo, porque, mas olha que isso é excesso da televisão, olha que isso é excesso de mimo. E é tudo a culpa dos pais, né? A Renata trazia isso no início. É os pais o tempo todo. E nós vamos precisar ter que lidar com isso. E, infelizmente. Mas, mais do que isso, é a gente lidar com as nossas vozes internas. De não questionar o que está errado comigo. Como é que eu coloquei no mundo uma criança assim? Como é que isso foi acontecer comigo? E aí a gente começa a procurar onde que pode ter dado errado. E faz parte, é importante que a gente aceite também esse processo. Não pode ficar, quanto mais a gente tentar ignorar essas vozes, mais elas ganham força. É a mesma coisa eu falar assim para você, ó. Eu tenho aqui na minha mão um elefante cor-de-rosa. Esse elefante cor-de-rosa, ele tem uma tromba com brilhante. Não pensa nesse elefante cor-de-rosa. Não pensa no elefante cor-de-rosa. Ele está aqui se movimentando. Não pensa nele. O elefante cor-de-rosa da tromba brilhante. Você vai pensar em quê? No elefante cor-de-rosa. Assim é, se você tenta eliminar essas vozes, se você não dá espaço para escutar e assumir, fala, pô, trazer o teu pior, né, por assim dizer, não é o pior, mas na falta de palavra melhor,
é o mais visceral. Acho que essa é a melhor palavra, né? O mais visceral que tem ali de você. E você lutando com aquelas vozes. Sou eu que tenho alguma coisa errada, você se culpabilizar, você querer uma criança diferente. Faz parte. E faz parte do processo. E nós precisamos aceitar que faz parte do processo. E lá tá, emoção certa, na intensidade certa, durante o tempo necessário. Muitas vezes nós é que vamos precisar limitar. Falar, ó, eu vou me permitir estar assim até daqui a um mês. Daqui a um mês eu agarro em mim e vou buscar alguma estratégia diferente para eu lidar. É importante a gente colocar limite. Que a gente precisa se colocar também limite. Então, essa questão da negação, e muitas vezes é inconsciente, e eu vejo muitas vezes pessoas que nem aceitam essa forma da mente. O que é? Nós vamos nos colocar em causa. Então, no momento que eu aceito que eu tenho um filho que fora vai ser visto como deficiente, como doente, porque existem esses paradigmas todos, né, ainda. No momento que eu aceitar isso, eu vou estar aceitando que tem algo errado comigo. Então, é uma forma egoísta da nossa própria mente lidar com essa dor. Então, a negação, muitas vezes, ela se estende justamente por isso. Porque ao aceitar que eu tenho um filho diferente, eu vou ter que aceitar que tem algo errado comigo. Não é É. verdade, mas é essa a forma da nossa mente trabalhando. Mas é assim, porque Hum? nós criamos parte do problema pensando dessa maneira. Eu vou-te explicar aqui uma coisa muito, muito pequenina, porque estou-me a ver, estou-me a ver. Quando a minha filha adoeceu e ela sofria muito dessas articulações, ela não podia mexer. O que é que eu descobri? Descobri, não. Afrontei e aceitei. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Tenho muita força de vontade, mas também sou muito teimosa. Portanto, eu sou muito pouco flexível. E eu preciso que as coisas sejam assim. Se eu digo que é assim. Se a rigidez passou para a minha filha e para as articulações dela e para o facto dela não conseguir se mexer. Portanto, eu tive de aceitar que essa rigidez em mim fazia parte do problema. E eu, ao início, tentei de resolver o problema dela fazendo tudo rígido. E a gente disse assim, e a nutricionista disse assim, e a médica disse assim. Eu não deixava passar meia exceção. E eu tive de aceitar, Vânia, que eu sou assim, mas porque eu tenho também uma série de carências. Uhum. Aí! E só aceitando isso, eu comecei a me aceitar o problema e aceitar que eu sou parte do problema e da solução. E é um exercício de humildade. Eu era tão arrogante a pensar que eu sempre tenho a solução para tudo. E foi um grande aprendizado. Eu queria trazer isto para ti, Sim, Tânia. obrigada pela Estava-se a partilha. pintar a cara. A minha cara estava. Obrigada pela partilha, Gabi. Obrigada a ti. Obrigada a E, ti. e olha como é necessário, né? Porque aí eu olho, eu entendo que há algo para trabalhar, né? Nesse caso, e as doenças autoimunes, ela vem muito dessa questão, né? E entendi. No momento que eu entendo, eu vou ter que fazer alguma coisa quanto a isso. Então, das duas, uma, eu tento enfiar tudo para debaixo do tapete, vai dar muito errado, ou eu começo a me trabalhar. E olha que oportunidade, não é? Que a gente tem. Olha como pode ser uma bênção a gente aproveitar essa oportunidade. Não é que, ai, que bom que isso está acontecendo. Não, não é bom, gente. Não, Agora, é uma oportunidade. É uma oportunidade para olhar para nós mesmas e pensar: o que que eu posso fazer diferente comigo? Como é que eu posso reorganizar tudo? E é extremamente fundamental. Obrigada, Gala, pela partilha. Gente, está ajudando todas essas partilhas aqui, porque acho que é aquele momento a gente vê, olha, tem mais gente pensando igual eu e eu nem sabia. Está fazendo sentido É. para vocês? Está ajudando? Tânia, tá ajudando muito, mas ó, tem uma pergunta aqui para você. A Silvia tá perguntando, Tânia, que tipo de terapias os nossos filhos devem fazer? Ok. Eu acho que é muito caso a caso, né, Renata? E a Renata até também vai poder trazer mais isso. A terapia ocupacional, acho que todos eles se beneficiam, né, de toda forma. Eles se beneficiam de terapia ocupacional, independente de qualquer coisa. Depois vai muito de cada caso, né, de cada criança.
Por exemplo, tem coisas que não é terapia, mas que são terapêuticas, né? Tem criança que é aproveitar o que a criança gosta, aproveitar o que para eles é um foco de interesse. Por exemplo, o Vitor agora ele está muito na bateria, ele gosta muito de músicas, é o barulho, é o único barulho que não o incomoda. É ritmo, né? Tem todo, tem sequência, tem padrão. Então ele tá muito. E quando nós vamos à igreja, ele gosta e tem um baterista. Quando nós começamos a ir nessa igreja, todas as semanas era esse. Então, quando chegava lá, ele já sabia que no final ele iria tocar um pouquinho de bateria. Depois começou a trocar de baterista e ele se desorganizou muito. Então a gente ia na igreja, eu falei, meu Deus, é claro, é o baterista que cada hora, e quando ele chegou a primeira vez e ele chorava compulsivamente, eu, meu Deus, é outro baterista, né? Então, para ele fez essa confusão e aí vamos comprar uma bateria para ele, vamos procurar aula, vamos ver o que que dá para fazer com ele. Então, ele agora, e a gente está aproveitando, inclusive, essa estratégia do expor ele a uma frustração controlada, porque é uma forma de, ele sabe, nós começamos por evitar ir quando não estava, ele ir quando não estava o baterista. Não, tá errado. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para ajudar ele treinar habilidades, ele treinar a lidar com o imprevisto, com a frustração. E é uma forma que a gente pode aproveitar porque vai acontecer na vida dele. E assim ele, pelo menos, a gente conseguiu, num ambiente seguro, prepará-lo para essas frustrações, prepará-lo para esses imprevistos. Então começou aí, a gente, muita repetição. E agora estamos buscando essas aulas de bateria para ele, porque é algo que para ele funciona, é o foco, ele conseguir exercitar algo diferente, fugir dos hiperfocos, né? Ele teve a fase exatamente, ele teve a fase do dinossauro, agora ele está muito nos planetas e ele disse que vai ser astronauta. E então, eu falo, bora, filho, vamos embora. Ontem, ele tem 5 anos, nós ontem tivemos a pesquisar qual é a idade que pode ser astronauta, porque ele queria saber. Eu falei, então vamos ver e dar asas, porque ele pode. O que eu penso, se eu der força, pode acontecer. E quem garante que o meu filho não vai ser o próximo grande astrônomo que vai. Não, e tá tudo bem, né? Acho que não. Então, é aproveitar o que ele tem de bom. Eu acho que é o que o Tom disse, a gente está encaixando aqui, né? É a gente ter a fé e Exatamente. a gente pregar sempre essa positividade. Utilizar Exatamente. esse hiperfoco dos nossos filhos todos os dias de uma maneira. Mas é uma coisa que eu encontro muito, Tânia, dentro das escolas os professores não entendem sobre o hiperfoco. Então, Uhum. aquela criança que chega com um brinquedinho do dinossauro não pode entrar dentro da sala, não pode ficar dentro da sala, ao invés de trabalhar com isso, né? Porque com um símbolo desse tamanhozinho, que é o dinossauro, você pode ensinar matemática, você pode ensinar a língua, você pode misturar ciência, biologia, mas as pessoas não entendem disso. Ainda a gente está muito fora É, disso, é, né? é. Infelizmente. Aí vem aquele momento que nós precisamos nos posicionar. E aí entra o quê? Eu não quero desagradar, aí fica aquele constrangimento de se posicionar, e aí que a gente precisa se trabalhando, né? E, por exemplo, outra coisa que ele gostou, porque teve a fase também dele ler a Bíblia. Ele tem a Bíblia, lê desde os 3 anos, e ele ama a história de Saulo. E quando Saulo cai do cavalo, que se torna Paulo, ele se interessou por cavalos. A gente aproveitou e colocou ele na hipoterapia. É hipoterapia? Falei certo, é, né? Agora parece que o nome veio errado. Vamos aproveitar, é o que der dentro daquilo que ele está focado, a gente aproveitar para fazer. E as terapeutas, e daí que é interessante, o Silvia, que você tinha perguntado da terapia ocupacional, é interessante porque justamente terapeutas usam os hiperfocos para conseguir que as crianças façam algum tipo de atividade que para elas seriam desafiadoras. A Silvia trouxe aqui que o filho está no jogo. O jogo, ele é, na realidade, uma descarga da dopamina. Por quê? Precisa daquela descarga de dopamina. O que precisa encontrar? Outro foco que ele se sinta motivado. Porque não é necessariamente o jogo, é o que o jogo produz. E aí, Silvia, o que pode ser interessante? Entender o que no jogo ele gosta. Porque ele certamente ele gosta de um determinado tipo de jogo e de outro não. Tenta entender o que ele gosta dentro do jogo em si, para tentar direcionar para outro foco.
para direcionar para outra coisa, porque eles têm, é legal isso, né? Que tem hiperfoco, vai apresentando outras coisas, porque o jogo é a tela, né? E isso é muito prejudicial. E para eles principalmente, né? Que tem, já são muito sensíveis, então pode ser um pouquinho pior. É verdade, os médicos nunca mandam, é uma realidade mesmo. Mas a gente sabendo que é bom, a gente vai. Mais alguém quer partilhar, gente? Alguém quer fazer mais alguma partilha? Que eu queria ouvir vocês. Só para reforçar este ponto, os médicos também, médicos de medicina normal, não recomendam alimentação. Os médicos de medicina natural também não recomendam Exatamente, terapia perfeito, ocupacional. Os perfeito. médicos normais também não recomendam fazer um milhão de coisas que hoje Exatamente, foi aqui perfeito. dito. Portanto, eu já não me sinto mal por isso. E mais uma vez, para retomar aquele pontinho, intuição. Nós É, temos uma intuição que às é vezes não verdade, queremos dar ouvidos e é muito importante. é Nós sentimos verdade. aqui embaixo que isto é certo Uhum. ou é Sim. errado. Nós Eu sabemos. acho que o coração de mãe não nega, gente. Não nega A nada. nossa Exatamente, intuição não nega. é Quando, verdade. antes de terminar todo mundo depois, eu quero só falar um negocinho, tá bom? Tá. Betânia. Olá, Oi, minha gente, querida. Saudade feliz tua. e amei a partilha. Queria até entender um pouquinho mais, porque quando você falou de comunidade, isso é muito importante, porque a verdade é, eu faço parte de alguns grupos, e é mesmo isso. É muita dor, é muita lamentação, é tudo muito confuso. Você tá ali, às vezes tem 1000 mensagens, e você pega aquilo ali, você nem consegue filtrar. Mas eu penso que, como é importante mesmo criar esse espaço, uma comunidade saudável, onde que possamos compartilhar aquilo que estamos fazendo, mesmo também as nossas dores, é claro, mas de uma forma produtiva, eu não sei, de uma forma que gere resultado. Eu não sei quem que está organizando, mas eu achei o fórum fantástico, está fantástico, nosso mesmo, fantástico, incrível, e levar isso adiante, de ter esse espaço saudável de discussão, de apoio, porque há tantas coisas que precisam ser ditas, as dificuldades que eu tive, por exemplo, na escola, são coisas legais também, tem tantas coisas assim importantes para se falar que a gente precisa começar a dar voz e criar esse movimento mesmo saudável para ajudar as mães. Eu penso muito nisso, eu olho muito. É importante, claro, mas é igual. Se uma mãe, se ela não está bem, ela não vai ajudar o filho. Então, como é importante ter esse olhar para a mãe, para que aquela Sim. mãe equilibrada, como você falou, achei também fantástico, capaz de transbordar, possa transbordar para o filho, e aí sim realmente dar um apoio real para o filho. É mesmo importante. E, Eu não e, sei como e, vai se- ser e feito, sem, mas eu sem quero fazer culpa. parte. E sem Sem culpa, culpa. Betânia, sem culpa. Não Sem podemos Exatamente. ter culpa. culpa por nos cuidar. Exato, Sério, é exato. tão importante. Ó, o que que eu tô. Eu quero, porque, ó, é real algo que eu tenho muito desejo. Que eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico, eu chorava. De frustração, de medo do que meu filho ia passar, do que eu ia, as lutas que eu ia começar a ter que travar a partir dali, mas também de gratidão, porque eu sabia que eu tinha ferramentas para me ajudar e para ajudar o meu filho. Eu sei que eu falei, meu Deus, eu tinha certeza, porque eu acredito e eu trabalho com isso todos os dias, a neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro se moldar ele próprio de você conseguir. Existem estudos, tem um livro de uma cientista, não me lembro o nome dela, a cientista curou o seu próprio corpo. E era uma cientista parada na camada, teve um acidente, todo o corpo dela parou, ninguém sabia que ela estava acordada, mas o cérebro dela continuava em funções normais. Então, ela sendo cientista e ela entendendo, ela começou a imaginar
o seu próprio corpo, as suas pernas funcionando, os seus braços, os seus órgãos, ela imaginou. O Tonton abriu esse parêntese aqui mais cedo, o cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginado, e nós precisamos usar isso a nosso favor, e isso é maravilhoso. Se um adulto consegue, por que não uma criança? Claro. Por que não uma criança conseguir ter uma qualidade, né? Como o filho da Renata, que saiu de um grau 3, não era, Renata? Para o grau 1, ele hoje está no 1. Entende? Então, é o quê? É o cérebro, a capacidade do cérebro se remoldar, o cérebro aprender coisas novas. Eu tenho um filho que ele abraça. Por quê? Porque foi algo que ele foi vendo acontecer em casa, a gente nunca forçou abraço, a gente nunca impôs toque, nem nunca fizemos observação nenhuma com relação a isso. Nunca foi uma questão aqui em casa. Ele não queria abraçar, mesmo antes da gente saber. Ele tentava, ele empurrava, tá tudo bem. A gente nem tecia nenhum comentário sobre aquilo. O corpo é dele, ele sabe. Mas ele sempre viu abraços em casa, entre pai e mãe. Então, aos poucos, ele foi me abraçando. O pai demorou muito mais tempo para ele abraçar. E hoje ele olha nos olhos. Ele consegue estabelecer um contato visual com quem ele gosta. Ele consegue. Por quê? Porque eu sempre acreditei que era possível. Eu sempre olhei com essa ótica, com esses olhos Ai, olha, o Arlindo colocou aqui o nome da cientista, Jill Bolte Taylor. Se puderem, pesquisem sobre. Então, eu sempre olhei com esse olho, ele é capaz. Eu estou diante de uma criança capaz do que ele trabalhar para fazer. E a nossa fala, quando ele aqui em casa fala, eu não consigo, porque ele está muito naquela, eu não consigo, eu não consigo. Meu filho, tudo aquilo para o que você se empenhar, você vai conseguir. E eu deixo ele ver na prática, às vezes eu própria faço isso intencionalmente. De eu não estar conseguindo alguma coisa, eu verbalizo enquanto eu estou fazendo e estou com ele. Eu respiro e falo, olha, estou aqui fazendo isso, eu não estou conseguindo, mas eu sei que se eu me acalmar e se eu focar, eu vou conseguir, eu não vou desistir. E eu deixo ele ver eu fazendo isso, porque isso vai ser exemplo também para ele. Então, eu acredito, eu sempre acreditei. Então, quando lá atrás eu recebi esse diagnóstico, sempre foi uma vontade, falei, gente, como é que é com as mães que não têm isso que eu tenho, que não têm acesso a essa informação que eu tenho? E a minha vontade é ter um braço gigante para abraçar todas, né? Para conseguir abraçar todas, porque a gente sabe, principalmente nós mulheres, vamos ser o pilar. E o marido, muitas vezes, ele vai ser estruturado por aquilo que a gente está tendo de estrutura. Sim. Então, é É isso que eu ia importante. falar, Tânia. A gente parece que tem que educar. Educar É, as pessoas em nossa volta ao mesmo tempo, tipo assim, a gente não tem tempo de se formar. O que a gente prende naquela uma hora, você já tem que passar, você já tem que ir educando, né? É exatamente. É cansativo no cansativo. cognitivo, É no cansativo. corpo, é exaustivo. Muito. Mas depois você começa a ver que as pessoas automaticamente, sem a gente abrir a boca, elas estão pegando quem está em sua volta. É. Ela já vai se conectando com isso, porque é isso que eu fui vendo com meu marido. Meu marido hoje, você não tem noção, ele até fez um curso que passou por todos os níveis agora para trabalhar comigo com essa parte. Ai, que incrível. Porque ele começou a levar também dessa dor dele, que ele falou, eu não posso ser desse jeito, eu tenho que aprender a ser que nem você, porque nós vamos viver isso para sempre. E é verdade, nossos filhos são para sempre, né? Exatamente. Exatamente. E isso é incrível, a gente precisa. E algo, desculpa te interromper, mas algo que me choca é, por exemplo, é ver o meu filho, quem ele era, quem ele é agora, e pensar que ele está com 9 anos agora, está no nível de suporte 1. Então, assim, meu filho super sociável, um querido. Os professores disseram que ele não ia ler, ele começou a ler sozinho. Ele, quando ali na escola que ele tinha que fazer a frase, ele dizia, eu não consigo, porque a escola rígida, né? Se o menino, ele tinha que responder onde que o menino está. Ele falava, árvore, na árvore. Não, ele tinha que falar, o menino está na árvore. E aquilo ele não conseguia fazer completo e a professora dava errado. E ele ficava, eu não consigo, eu não consigo. E agora ele já faz frases, ele já está fazendo texto. Então, enfim, como é bom ver onde ele estava e onde ele está. E algo que eu fico pensando,
das crianças que não tiveram essa oportunidade de não ter um espaço para se desenvolver, não teve as ferramentas para se desenvolver, não teve uma mãe, uma família que proporcionou as condições dele se desenvolver. E cresce e fica completamente dependente, não avança. Então, Sim, é isso que eu às vezes fico chocada do fato de nós sermos tão privilegiados de podermos ver uma criança que sai de um ponto A para um ponto B e pensar que quantas outras crianças poderiam também ter saído se tivesse essa estrutura, né, é para verdade, é isso. verdade. Perfeita colocação, Betânia. E é isso que eu tenho a vontade de trabalhar. Está no meu mural de vida extraordinária. Eu sonho, eu desejo fazer um projeto gigante, onde mães se levantam, onde mães conseguem é, ultrapassar essa fase, porque quanto mais rápido a gente consegue se organizar, mais rápido a gente busca ajuda para os nossos filhos, mais rápido a gente consegue impactar. Então, eu tenho esse desejo da gente fazer, criar essa comunidade e impactando umas às outras e trazendo mais mães e a gente fazer acontecer. E se for preciso, eu estava pensando, a Betânia estava falando, não sei como que vai acontecer, foi a Betânia, nem eu, também Eu não também sei. não. Eu Mas a também gente não. pode criar um grupo agora, eu posso criar o grupo agora e colocar aqui o link e a Claro, gente descobrindo juntas como é que a gente faz. claro, claro. Olha, o outro dia eu vi uma imagem muito engraçada. Ah, sabe uma rã dentro da Sim, água, mas estava a dar o sol e a rã está a cantar e está a vibrar, está a vibrar, está a vibrar, está a vibrar. E exatamente é isso. A gente canta e as ondas vão levar a vibração. exatamente, Tudo. exatamente. Vou Nós criar vamos agora. só pegar naquela vibração. Mais nada. Ótimo. Ó, tô criando, inclusive, e vou colocar já aqui. É, parentalidade atípica. Depois a gente decide como é Acho que que tem faz. tanto poder isso, acho que tem tanto poder, o poder do foco, o poder da unidade num foco. Eu acho que Sim, isso aqui é uma bomba atômica. eu também acredito nisso, porque lá tá, o mundo ainda não enxerga os nossos filhos. O mundo só vai enxergar os nossos filhos como eles merecem ser enxergados quando nós conseguimos nos fazer ouvir. Isso, nós só vamos conseguir nos fazer ouvir com eficácia quando nós estivermos estruturados emocionalmente. Porque senão a gente passa pela mãe e pelo pai histérico, Pois. e que não sabe, a gente não consegue estruturar um pensamento para falar, E com porque a uma, gente e tem com uma sensibilidade educação de levar. autoritária, né? E É, com uma educação autoritária, que não vai levar em exato, nada. exato. Ó, tá aí já o grupo, já criei, pode ir entrando. Depois, acabei de Eu criar, então também a tô gente... com, eu tô com um grupo que já tem quase 300 mães, já faz mais de 5 anos. Gente, é igual você falou, Betânia, eu não fico muito, porque aí que tá, é esse ponto, tá? Só para responder você um pouquinho, que esse momento de você ver mães histéricas, mães totalmente assim negativas, nós não temos como diminuir isso, tá? Isso só vai aumentar. Porque todos os dias vai nascer uma criança especial e o mundo não está preparado para isso e o mundo não quer Exatamente. estar preparado para isso. Então, as mães que você vai ver mais positivas, essas que foi passando de fase, já tem um controle emocional. Essas que estão chegando agora, não tá. E quem está no meio do caminho não sabe para onde vai. Então, é como você está falando, né? Tem umas que te motiva tanto e tem outras que, meu Deus, tem dia que parece que piorou meu dia. Então, dentro desses grupos, a gente tem que saber filtrar. Você não está bem hoje, não entra no grupo. Pois. Coloca ele lá no silencioso. Coloca ele, porque nós somos energia, Uhum, tá? Do jeito que nós transmitimos essa energia, a gente também atrai tudo. Nós somos um imã. exatamente. Tá? Exatamente. Então é a mesma coisa. Então, no dia que você não tá bem, não acho que você vai entrar no grupo que você vai pegar as coisas boas, porque parece um imã, parece que você vai atrair o que tá de negativo ali, porque a sua atenção já tá negativa. Então, você vai prestar muito mais atenção nas coisas ruins do que nas boas. Você vai prestar atenção no dia que você tá bem, que você vai entrar lá. Você vai dar atenção bastante no que tá de bom ali. Tá? Exatamente. Então, Exatamente. é isso que vai acontecendo, tá? Eu dou Exatamente. risada disso porque passei por isso. E a hora que eu falei assim, gente, por que que me colocaram em grupo? Isso está destruindo a minha vida. Na Não é realidade, é possível, eu isso, a não gente vou precisa entrar. correr. A nossa Depois, no final, eu criei um grupo e falei assim, não, agora eu tô entendendo o que está acontecendo, né?
Exato. Agora, e é justamente para isso, é essa troca, né? E vai haver, e há momentos, e eu tenho essa noção, que vão ter pessoas, quando você traz uma palavra, fala, olha, se você olhar assim, a pessoa não está voltada para olhar, ela não vai olhar e ela vai achar que você não está tendo empatia. Não, na realidade, você está tentando puxar, segurar a mão, não é puxar para cima, porque tem hora que você tem que estar ali no momento que você está e está tudo certo. Mas Sim, dá uma perspectiva diferente. Então, a ideia vai ser essa. Porque nós precisamos estar sim, forte emocionalmente, nós precisamos nos equilibrar, porque aí sim a nossa voz vai ser ouvida. Aí sim as sim, pessoas vão entender, porque nós estamos nos estruturando e nós estamos passando a palavra de uma maneira que o mundo vai entender. sim, Não é o sim, correto ou não correto, mas é a maneira que o mundo vai entender. E às vezes eu vejo, agora, graças a Deus, tem uma educadora maravilhosa, que muito sensível, mas ainda assim eu preciso pensar a maneira que eu vou levar, que eu vou falar, olha, eu tenho essa colocação para fazer, como é que ela vai sim, entender? Então eu preciso sim, passar por aquela fase de estruturar e entender o que que eu falo, que exemplo eu dou, de que maneira eu levo, porque as pessoas também têm as suas feridas emocionais e ela vai levar sim, como? Às vezes encarar, não está confiando no meu trabalho, acha que eu não sei fazer, e dependendo do estado que a outra pessoa está, nós também vamos nos deparar com gatilhos do lado de lá. Então, o que que eu quero? Eu quero que meu filho seja ouvido, eu quero que ele seja entendido e inserido. Para isso, eu vou precisar entender qual é a melhor maneira de comunicar. E às vezes não é na hora, não é naquele momento. Eu vou ter que precisar esperar um tempo, um dia, dois, até eu conseguir estruturar na minha cabeça o pensamento para levar de uma maneira que não fira a outra pessoa também. sim, com certeza. Ué, Exatamente isso, Tânia. Não é? Então, ó, os óleos essenciais, sim, os olhos, tudo É, isso, é exatamente. que é que eu Agora, sou evangélica, então eu eu também. já falo assim, e vou profetizar. Já estou profetizando que vai dar tudo certo. Cada um tem a sua maneira de falar, mas que esses Exatamente. pensamentos sejam sempre positivos, que você leve da sua maneira, mas que ele Exatamente. sempre seja na maneira. Tem dia que não dá certo, gente. No dia que você não tá bem, não se sinta culpada por isso. É. é isso. Mas tenta voltar para a cama num pouquinho que você possa, sabe? Para fazer seu dia melhor. Não força aquilo, que nem a Tânia falou do transbordar do copo, ele não vai transbordar, ele vai explodir. E uma É. vez que ele explodiu, não tem como encher mais. É, Então, rebenta. é aquele momento, Exatamente. né? Exatamente. É isso mesmo. Sim. E, meninas, alguém quer fazer mais alguma partilha? Tem alguma partilha que vocês queiram fazer? Deixa eu colocar, vou colocar aqui o meu Instagram para vocês, para ir lá me seguir. Uhum, Deixa eu colocar E aqui também. vejam aí, deixa eu pôr aqui o meu link. Ó, só clicar aí, vai lá me seguir. muito bom. Posso parar a gravação, verdade? Mais alguém vai trazer, gente? Acho que a Renata queria falar mais alguma Ah, coisa. Queria pois é. também, né, É, Renata? porque eu não queria, como eu fui a primeira, eu não queria tomar todo aquele tempo e falar algumas coisas, mas eu falei, vou deixar para o final. Sim. É, é porque eu gostaria de falar que acabei de lançar com uma parceira, que até achei bacana, porque o Tom colocou aquilo no final. Nós estamos escassos de profissionais, como eu disse no começo da minha palestra, né? Escassos de profissionais. Você vê que não consegue terapia ocupacional, você não consegue um speech language, você não conhece. Eu acho que o mundo já passou do tempo da gente ter alternativas, e alternativas boas, que encaixa nas coisas, que encaixa para a gente também. E nós lançamos um curso que tem a qualificação CPD, tá? Aqui no Reino Unido, e nós conseguimos essa qualificação para o mundo todo agora, Boa. tá? Que é de yoga terapêutico para crianças especiais. Tá? Nossa, E o bacana desse curso é que não é só você vai se tornar um profissional com isso. Você, como pai ou como mãe, pode utilizar dentro de casa, muito bom. tá? Então, vai trazer tudo que você imaginar, é tudo muitos passos da terapia ocupacional, muitas ideias como a comunicação e interação social e mais também, né? Porque tem o balance corporal, tem aquela meditação, tem as coisas. Olha, gente, ficou lindo esse curso. Que Ficou lindo. maravilha, que Parabéns, Tá? maravilha. parabéns. Eu entro no curso com essa parte de necessidade especial e vem uma super maravilhosa que já é instrutora de yoga, que ela começou porque encontrou em todas as salas dela crianças especiais. Ela chegou até a mim, eu dei mentoria para ela, falou, Renata, só tá aumentando. Eu preciso entender sobre isso. Então, tem um curso aí também para quem se interessar.
Tá lá postagem. A gente só tá começando a fazer os registros agora para pré-inscrição, porque a gente tem que saber quem são certinho. A gente não vai fazer isso. Ele é 100% online, mas a gente não vai fazer isso só assim, vai lá, compra o curso e faz. Não. Tem as provinhas de alternativas, mas a Sandra e eu nós vamos estar corrigindo tudo. A gente vai, depois que acabarem, tiverem um certificado, nós vamos também fazer mentorias para abrir seu próprio trabalho, como colocar isso também no jogo de dentro de casa, né? Porque é um jogo às vezes, né? Porque eu falo para vocês, sabe por que que é um jogo? Porque cada fase é uma fase, parece que cada fase é mais difícil, gente. Sabe? Tá desse jeito, entendeu? É o desafio. É só te responder uma aqui, acho que foi a Silvia, eu não lembro quem que foi, que falou que meu filho, o único hiperfoco é o jogo. Eu não lembro quem que foi, mas só para mim te responder. Teve uma fase que meu filho também teve do jogo, mas era joguinho do Nintendo, não tinha nada dessas coisas assim. O que que eu fiz? O joguinho que eu observava que ele jogava, eu criei tipo como se fosse quiz, perguntas, e depois eu fiz tipo o jogo de memória, tá? Então eu tirei ele realmente do jogo e coloquei isso na prática para ele conseguir. Então eu pratiquei como se fosse fono, a concentração, interação, porque às Aham. vezes para dar resposta eu fazia ele dar uma olhadinha. Mas só uma coisa, foi através desse jogo que ele chegou em mim um dia, ele estava com 12 anos, já faz um tempinho. Ele me explicou porque ele não olhava no olho, Uau. tá? E foi uma coisa incrível. Eu comecei a chorar, que ele ficou mais assustado ainda. Eu falei, agora ele vai parar de falar também. Tá? Porque ele disse assim, mãe, quando eu olho nos olhos das pessoas, eu consigo entender inteiramente o que aquela pessoa tá, parece que eu consigo entrar, entender tudo que aquela pessoa tá passando. E quando isso acontece, eu não consigo entender o que ela fala comigo, porque é como se fosse um raio-x. Oh, meu Então eu não Deus. consigo Uau. entender. Então eu tenho que olhar para um foco, para um ponto, para isso fazer sentido para mim quando eu escuto. Gente, quando ele falou isso pra mim, eu me abri minha boca. Por quê? Muitas vezes nós pais forçamos nossos filhos a olhar pra gente. Porque para a sociedade é uma falta de educação, tá? Mas às vezes isso está machucando eles. Às vezes o que a gente está forçando eles a fazer é o que não vai fazer sentido. Pois. É por isso porque um professor chegou em mim e falou algumas vezes, na sala de aula, eu não sei o porquê, mas quando parece que quanto mais ele cresce, que ele vai para uma escola especial, menos ele está olhando, tem alguma coisa acontecendo. Ele é um professor especial. Só que ele também nunca tinha escutado isso. Claro. Mas é porque começou a fazer a pressão acadêmica para o meu filho. Ele já vai para um college. Então, mais que ele olhava para a pessoa, menos ele entendia. Ele sabia que ele ia ter as provinhas para chegar para ele. Então, menos ele olhava para a pessoa para entender o que ele estava falando. Incrível. E Então, quem garante só que para não é vocês o que entenderem um acontece com pouquinho. muitos, né? E não sabem colocar em palavras. Não sabem. Olha que Então, rico, meu filho colocou em palavra, eu acho que eu tenho que colocar essa palavra dele para fora, porque tem sem muitas aí dúvida. que é assim, Que bom. Sem né? dúvida. E eu entendo que quanto mais a gente cede a essas pressões sociais, menos a gente tem o foco nos nossos filhos, Pois. né? Quanto mais. Aí a gente tem que tomar uma decisão. Eu quero me encaixar ou eu quero Fazer a proporcionar o diferença, melhor para o né? meu filho, né? E É, vai ser algo que a gente vai ter que constantemente se perguntar: peraí, eu quero me encaixar aqui ou eu quero fazer o melhor para o meu filho? Pois. E muitas vezes vai ser uma coisa vai ser proporcionalmente oposta à outra. Né, sim, inversamente proporcional à outra. Então, precisamos tomar essas decisões, né? Por exemplo, às vezes a criança tem estereotipia, tem criança que tem, vai ser socialmente inadequada ao olho dos outros, os outros vão olhar. E você não pode estar preocupado com isso, porque a criança, se ela está fazendo aquilo, ela está precisando, está com necessidade de se regular. E se ela está com sim, necessidade de regular, alguma coisa não está bem para ela. E sim. é injusto com a criança pedir para ela parar. Algo que É. ajuda ela a se regular, né? Algo que ajuda ela a encontrar um centro. Eu lembro quando eu estava um dia na sala de espera da terapia ocupacional, do com meu filho e tinha uma mãe, a criança ela de vez em quando dava assim uns gritos e o Vitor ele assusta se eu só coloquei os abafadores nele, natural para mim, e ele ficou olhando e a mãe tentando fazer a criança para falei, não, não deixa ele. E eu expliquei pro meu, falei, olha, ele tá do mesmo jeito que você gosta de morder, você tem o teu mordedor, o menino grita.
Aí tá tudo certo, é o jeitinho dele. Então, nós precisamos também educar e os nossos filhos entenderem que, do mesmo jeito que ele tem uma especificidade, outra criança tem outra, porque é constrangedor e a sociedade fica olhando e fala, então, a gente precisa se fortalecer para É, entender que muitas vezes a opinião do outro vai ter que ficar para o outro, independente é de... engraçado você estar falando, Tânia, me fez lembrar de uma coisa. Que meu filho hoje, ele fala, ele não consegue parar, então ele não conseguiu internalizar. Alguém pode se identificar com isso, tá? O autista, ele vai demorar para internalizar os pensamentos, tá? Então eles falam muito alto o que que eles pensam. Então tem coisas aí que sai da boca deles, que eles não conseguem só pensar, sai. Então, como eu ensinei para ele que todo mundo é unique, são únicos, são diferentes, então, quando ele vê uma criança que está tendo um comportamento diferente, a gente vai lá dar um tapinha assim, toca e fala assim: não se preocupa, todo mundo é diferente. Que Ele lindo. fala, sabe? Coisa Eu falo, não fofa! precisa falar. Aí ele falava assim: mãe, mas quando eu faço isso, você fala para mim, e isso me acalma. Então, eu tô falando para ele para acalmar ele. Coisa Então, tipo, fofa! porque eles são o quê? Eles são muito assim, literal. É, Eles Mas são eu acho, muito mas eu acho tão literal. bonito, eu acho tão bonito. Quem pode levar isso a mão? É, não, É não, as pessoas não amor levam. em estado puro. Calma-me, quero trazer para o outro. Mas não são todas as famílias que ainda aceitou, sabe, Gala? é. Não são todos que têm um diagnóstico ainda, não quer ir atrás. Então, Eu sei, quando vai. Eu acho que é um É mas chamado necessário dele, isso. ensinar isso né? significa também partilhar com os outros e educar. Sim, Educar sim. as pessoas. Portanto, eu nunca me sinto mal, explico num tom muito educado e muito Não, ele tem. transparente. A Pá, a Maria tá tá. falando, tem muita intuição, Maria, muito. Demais. Se você conhecer, você tem que tomar cuidado, que parece um raio laser, assim, ó, sabe? Acho que tem a Betânia que quer falar alguma coisa também, né, Betânia? Pois Uhum. sim. Quero. Eu queria só, eu estava aqui, nós estávamos falando, e eu acho que nós fazemos parte de um momento muito especial e de algo muito importante que pode estar nas nossas mãos e nós não podemos negligenciar. Por quê? Assim como eu falo que a posição que nós mulheres ocupamos hoje, ela está sedimentada sobre as vozes de muitas mulheres que no passado foram caladas, que não tiveram voz, e que nós hoje termos essa voz e sabermos como usá-la com equilíbrio é fundamental. Eu penso que da mesma forma nós estamos aqui para sedimentar o caminho das mães que virão, porque é, não se ouvia falar tanto de autismo, de tantas coisas, mas agora cada vez mais vai se ouvir e cada vez mais vão haver diagnósticos e cada vez mais vão haver. Então, nós estamos aqui para sedimentar e formar as bases para essas mães que vão vir. E eu acho que eu estava pensando como isso é crucial se nós fizermos, está nas nossas mãos fazer uma base sólida, com algo estruturado, com algo mesmo é, algo real, sem ser imaginário, mas coisas reais. Eu acho que isso é muito importante, porque nós vamos estar sedimentando o caminho para as mães que vão vir depois de nós, e essas mães preparar as outras sobre uma estrutura sólida. Sem dúvida, sem dúvida. E eu até digo mais, as mães que já estão e que acham que é normal viver como vivem hoje. Porque é muito comum a gente ver as mães cansadas, sobrecarregadas, é, pelos cabelos, né, com os nervos em franja e normalizando. É comum, mas não é normal. Não é Pois, normal. Não deveria ser normalizar não. normalizado o ser Não, Normalizar não. humano viver no limite. O ser é, humano viver o E tempo acabar, todo né, Tânia, exausto. passando por aquilo que o Tonton falou, remédio, 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 É, remédio, é, remédio, é, e aí? é, é. E aí? é. Não deveria ser É. normalizado. E a gente pode Porque, sim. porque você vai ver que as crianças que vão ter, vai ser caladas, na verdade, que vai tentando medicamento, ou eles vão atrás de um diagnóstico, é aquela que já ficou agressiva, é É, aquela que já virou um serviço social, já entrou no meio dela. Então, por que que a gente precisa chegar nesse ponto? é, Não tem exatamente. necessidade de chegar nesse ponto, né? Exatamente. Não Muitas tem vezes. Então, eu acho necessidade, assim, mas há mais que se sentem muito perdidas. E se a única ajuda é aquele médico que teve 5 minutos e que a única Sim, estratégia dele é sim, receitar remédio, sim, gente, está sim. mal.
Nós Pois, ficamos Mas é aí muito que tá vulneráveis, né? Nós ficamos muito muito vulneráveis. vulneráveis. muito, Muito, porque você sabia que a gente muito. muitas vezes não faz isso por causa dos nossos filhos, né? É isso? Sabia, né? É isso? Pensa bem, a gente não faz isso para nossos filhos, a gente faz isso por causa da sociedade. A É sociedade isso? cobra isso. Verdade, Porque se for por causa de nós, a verdade. gente não daria um respiridona. Se você for fazer, Verdade. fazer realmente um estudo da risperidona da Ritalina, jamais você daria isso. Pois Como é? que você vai dar um medicamento que você sabe que isso vai impactar até ou dar um problema cardiológico nessa criança? Pois, Você não daria. Mas é é por isso. quê? Se esse comportamento for assim, ele não vai para a escola. Se o comportamento for assim, não posso sair com ele na rua, Exato. né? Então, ele Então a precisa gente ser não faz. socialmente adequado, né? Nós É, passamos a É vida a horrível. cuidar do Mas, comportamento, que mas não... quantas pessoas estão aqui e são profissionais? Tem algum professor, tem algum. Se tiver, ou até mesmo que conheça, que tem gente na família, essas coisas têm que ser faladas, porque a gente está um time aqui para esse trabalho. Eu sim. já tenho esse background de estar levando isso para dentro das escolas, para estar dentro de prefeituras, das câmaras, que todo mundo, né, falam aí. Por que que não? Aqui a gente não tá, a gente tá levando para dentro das escolas alguém falando sobre o medicamento, porque senão como que você saberia da Ritalina e da Risperidona? Porque alguém está falando sobre isso. Pois, Mas a gente está falando das alternativas? não. Ninguém está levando isso. Então, tipo assim, a gente tem que fazer o contato com isso, com as câmaras, com as prefeituras, com pessoas que entendem sobre isso, Você está fazendo levando isso de um cá em modo geral. Portugal, é, Renata? Eu atendo Portugal também. Eu atendo Portugal, só que eu estou atendendo no momento online. Mas o ano passado eu tive 2 vezes em Portugal. Fiquei 2 semanas em Portugal, fui 2 vezes em 2 meses. Tive um encontro com algumas mães e eu fiz uma palestra, né? Só que nós não chegamos dentro das escolas. Isso foi os pais que estão aí agarrando essa situação, porque É, a situação que me levou para aí foram 5 mães que me contataram que os filhos apanharam feio dentro da escola, disseram que foi outras crianças, mas dava para ver pelo tamanho da mão que aquilo foi um adulto. Meu Então, quer dizer, tem coisas que vão acontecendo e a gente vai ficando calado porque a gente tem medo, pois, né? Porque envolve polícia, aí a polícia vai, aí a escola cala, aí a mãe fica como errada. Então, foi casos assim, bem sérios, Betânia, que eu acabei pegando, tá? E não pude resolver legalmente, porque tem casos que eu entendo muito, mas eu não posso resolver porque eu não sou advogada, né, nessa situação. Mas eu acho que a gente tem que ser um advogado da conscientização. sim, É sim, isso que a gente tem que ver, sim, né? É Sem isso que a dúvida, gente tem que fazer. sim, sem sim. dúvida. Então, E olha a Silvia dizendo aqui, né? O filho dela toma Ritalina, tentei não dar por muito tempo, mas o médico disse que é melhor para ele e nós acabamos por confiar. Quantos mais? Quantos mais casos assim, né? De não saberem as alternativas, de não saber os estímulos necessários para dar. Porque é muito comum ir tratar o comportamento, e me faz muita confusão sim, ver terapias, ver essas coisas. É como se fosse adestrar um cão, né? Tratar sim, o comportamento, vamos condicionar o Vamos comportamento. treiná-lo, vamos treiná-lo. Isso. E na mas realidade, a gente precisa treinar habilidades nessas crianças, a gente precisa sim, entender. Só que se nós não estivermos bem, a gente não vai conseguir ver os nossos filhos, não, não, não olhar e entender quem consegue. eles são, qual é a tendência, o que que ele realmente, quais são as particularidades que ele tem, de que maneira que ele responde melhor. E não vai ser de uma hora para outra, nem de um dia para o outro. E muitas vezes a sociedade exige esse imediatismo, né? Que seja Uhum, resolvida aquela situação. E às vezes não, vai levar uhum. seu tempo até aquela criança, a gente entender o que está se passando com Sim, ela, a gente entender naquele momento que dali a pouco pode ser outra coisa qualquer, né? Mas e sim. leva tempo, é um processo É, realmente, que é desgastante é, sim, é mas que a bem. longo prazo para a criança vai ser Uhum, muito mais benéfico, né? Pois, sim, pois, com pois, certeza. pois. E, Olha, e eu também falando, sou assessor do autismo, então eu facilidade. faço os testes do autismo também. Então, Pois dá é, você para. fez pergunta. A gente utiliza aqui, que eu fui treinada por eles pelo ADOS, né? Que é o que mais está sendo usado pelo mundo inteiro hoje, e é o reconhecido pelo mundo inteiro, que é esse teste do ADOS. Então, não é simplesmente alguém sentar na frente da criança, olhar ela por uns minutos e achar que tem, porque a gente vê muito isso acontecendo também, tá?
É aquele do estralo lá, porque para dar o Ritalina tem que ter um diagnóstico. Aí não vê a criança nem por 10 minutos, não analisa nada e dá aquilo ali. Não, esse teste, eles são atividades que as crianças têm que fazer, tem pontuações para saber se é autista ou não. Sabe? É muito incrível. E é uma das coisas que eu quero estar levando para Portugal também. A gente precisa de uma equipe, precisa da equipe, Sim, mas sim, precisa estar levando isso daí para Portugal também, porque aí sim, essas todo não é vai ser o medicamento, é autista, ele não precisa dessa medicação, se não for, claro, necessário, porque tem comorbidades coligadas também com o sim, autismo sim, que a gente sim, tem que ver, Claro, porque tem sim, o TDAH é tratado, infelizmente, com medicamento no momento, mas dependendo do nível disso tudo, a própria sim. adaptação de alternativas, isso pode ajudar muito essas crianças, Sim, sim. muito, Eu isso, digo, né? né? digo aqui assim, faço um pequeníssimo inciso. Todos estes médicos com quem eu trabalho, ao início não vão retirar a medicação, vão manter, vão reforçar intestino, rins, cérebro, tudo, todos estes suplementos, mais a terapia, como estava a Tânia a dizer, conhecer, Sim. fazer que tudo seja uma ferramenta e assim a criança vai melhorando, vamos reduzindo a medicação. Mas é Exatamente. possível, é Exatamente. possível. Exatamente, Essa cara. Não, transição, com né? certeza. Com certeza. Meu filho nunca tomou Exatamente. nenhum medicamento e eles queriam quando ele estava no nível, foi diagnosticado. Quem vê meu filho, ele é agressivo, era tudo. Eu tive que me jogar, né? Quase que o copo explodiu, mas eu tive que me jogar para ajudar, porque Pois, não que eu não queria, eu não entendia. claro, Só que graças a Deus eu fui da outro lado. Como eu não entendi, então eu não dei. Muitas vezes você não entende, pelo medo você dá. O medo, ele parou. Então ele não deixou eu dar o meu pois, medo. pois é. Então eu fui estudar para mim fazer tudo com ele. Então fiz cursos com o terapeuta ocupacional, fiz cursos com fonoaudióloga, fiz tudo que você imaginar. Eu falo hoje, gente, parece uma brincadeira, né? Que a gente tem que dar risada nisso tudo. Eu acho que eu só não consultei um veterinário, porque de resto eu consultei tudo que você pudesse imaginar, sabe? Mas eu acho que talvez faltou, talvez o veterinário entendesse mais, né? Porque eu acho que tem que porque tem hora que Se você pega calhar, alguns médicos que você fala, não tô entendendo, você não conhece meu filho, você viu meu filho por 10 minutos, como que você tá falando que é para mim dar esse tal de medicamento? Não dá para mim entender isso, não pediu nem um exame de sangue, sabe? Não dá para entender. Então, mas é isso. É. pois é, pois é, Olha, a pois é. Yolanda está perguntando como consideram a reação do Sistema Nacional de Saúde e Educação para apoiar crianças atípicas. Péssimo. Eu não tenho Eu o que também falar. trabalho com, Jaqueline, eu trabalho com todas as idades. Eu sou formada em psicologia aqui no Reino Unido, mas fiz um treinamento que aqui chama Portage, tá? O Portage, às vezes, no Brasil, ele é visto como um protocolo, tá? No Brasil, aqui não, aqui é terapeuta, a gente é treinado para isso, porque aqui eles não usam o ABA. Então, o que que eu fiz? Geralmente, isso é utilizado para crianças na primeira infância. Mas eu adaptei, porque é uma metodologia que eu sou apaixonada, eu mesma adaptei para trabalhar com todas as idades e está fazendo um sucesso, tá? Então, por isso que eu trabalho também, porque como o Tonton disse, as pessoas, os autistas crescem e muitas vezes eles querem continuar com a gente, E dá em adulto, entendeu? dá em Então, o que que adulto. eu fiz? O que que eu fiz? Eu tenho que me adaptar para entender eles, porque eles sempre vão ser autistas. Pois é, Então, já estou passando aí de 3, 4 anos com certos pacientes que já tá virando homem agora, mulheres agora. Então, assim, uma evolução que a gente olha para trás e fala, não, não acredito que evoluiu tanto assim. Então, trabalho sim com adultos também e com pessoas, né? Não importa a pois, idade, né? pois, Incrível, pois, pois. incrível. E, gente, vai entrando ali, né? Quem for, vai entrando, vai no grupo. Eu vou mudar o Depois nosso você me link, ele coloca, vai ser Tânia, porque, original. gente, uma Sim, coisa que eu não. A gente está falando de se atualizar, mas eu acho que eu não estou conseguindo acompanhar Tudo. tecnologia. Não, a já te coloco, tecnologia. eu já te Não, não, coloco não, Mas, não, ali. não te preocupes, Renata, que eu Novidade para depois inteligência, vou né? dando feedback, vou Inteligência mandando as emocional. gravações, vamos ai, que lindo. atualizando, Porque vamos. já estão me perguntando, o pessoal do Brasil me perguntando, olha, não consegui ficar Não até se o final, É, vai preocupe, ter. ótimo, Falei, não, a Gala não vai se estar preocupe, mandando. não se preocupe, isto ótimo. tá E feito mesmo com essa é isso, previsão, é isso. tá? Eu gostava da gente poder, de repente, criar essa comunidade, ter um encontro mensal, um encontro bimensal, alguma coisa que a gente pudesse
agregar umas para as outras, né? E óbvio, os Ah, que temos que quiserem fazer. vir É, também, sim. Que mas bacana, Yolanda, você está na Suécia, né? Que bom. Bacana. Eu não, tive em dezembro lá, pela só primeira para vez. É, entra, gente, vai entrando quem puder e vamos fazendo essa troca. A gente vai descobrindo junto aí, depois eu coloquei lá parentalidade atípica, depois se for o caso a gente muda, inteligência emocional para pais atípicos, alguma coisa assim do gênero, que é para justamente ficar claro qual é o foco, né? Óbvio, é um ambiente de partilha, é um ambiente para você trazer aquilo que for necessário, mas um ambiente também de crescimento, principalmente um sim, ambiente de crescimento. A gente crescer para nós, para ajudar os nossos filhos, para ajudar a comunidade à volta, para que as pessoas também consigam ser impactados por aquilo que nós vamos transformando, sim, né? Aquilo que nós vamos mudando. sim, E eu exatamente. penso assim, e ter uma voz, sabe, Tânia? É, Uhum. eu penso, eu estou muito ligada nessa vibe de que nós temos que ter voz, dar voz, temos que dar voz. Eu não sei se no parlamento, nas câmaras, o que que nós temos que Concordo fazer, plenamente. mas Concordo temos que ter uma plenamente. voz, porque as injustiças, eu acho que aí entra muito o meu lado da minha formação de ser advogada, que essas injustiças, o que está acontecendo nas escolas, isso precisa ser dito, porque e principalmente a gente que vem do Brasil, a gente vê como lá no Brasil já mudou, como há tantos direitos, como há tantas conquistas, é, e aqui é tudo tão velado, é tudo, parece que as É. pessoas Porque as escondem pessoas até ainda as não crianças, aceitam, parece que elas as não crianças estão aceitam. escondidas. Porque elas não aceitam. Mas é verdade, porque eu mesma fiz as pesquisas desde o ano passado, quando eu fui palestrar, eu não acho muitas coisas, não tem É, muitas coisas de lei, não tem, ela é muito generalizada, né? Não tem aquele sim, detalhe, não. né? Então, é bem, eu achei bem complicado para estar falando isso É, também, né? E para mim, que eu tô de fora, né? Eu não quero jogar pedra, porque não é, a gente não vai claro. encontrar um país que está perfeito, pelo contrário, tá todo mundo tendo dificuldade. Mas eu acho que é bacana Sim. quando a gente vê algo a gente usar como exemplo. Tal lugar está funcionando legal, né? Por que que não fazer isso daqui? Pois, É. Por pois, que que a gente vai ficar virando as costas para as coisas? E pois. um lugar bacana para estar fazendo isso, lógico, é contato com políticos, infelizmente, né? A gente tem que fazer esses contatos. Mas eu falo infelizmente porque não é todos que vão dar atenção para esse tipo de É, assunto. Mas muitas vezes contatos com o consulado. Tá? Então, acho que essas coisas são bem bacanas, entrar em contato, serem convidados para participar desse tipo de eventos também, eu acho que vale muito a pena. Eventos assim, focado também para as escolas, onde os professores podem participar da voz deles também. Porque às vezes eles estão sendo silenciados, gente, a gente não sabe. é Eles verdade. estão sendo silenciados para dar um suporte que às vezes sai fora da responsabilidade deles, né? Claro, E não podem falar. Então é Uhum. muita coisa que a gente tem que fazer ainda, gente. A gente é uma pontinha desse iceberg. Na hora que a gente for lá na profundeza do iceberg, a gente vai ver o tamanho que isso é, sim, tá? sim, Mas vamos sim. continuar sendo a pontinha positiva. Claro, Eu creio que a soma dessas pontinhas que pode ser um estardalhaço aí positivo, né? faz, É Exatamente. faz, aquela, é faz o o efeito efeito, faz o borboleta. efeito do diamante. Ó, Pode com Exatamente. tudo, pode com é tudo. É. isso, Somos exatamente. diamantes, miúdas, somos Aquele efeito diamantes. borboleta da asa de borboleta que bateu e que moveu o mar, né? Sim, Então, Sim, eu acredito muito nisso. E se nós tivermos com esse foco, eu creio que é possível para todos nós, né? sim, sim, sim. Talvez não vá impactar totalmente na infância de quem ainda tem filho pequeno, mas sim. certamente vai ajudar os próximos, né, que Pois, estão chegando. pois. Olha, mas só de saber que esses que estão chegando, eles sabem que uma hora pode encontrar com a gente, Isso, isso já traz paz no meu coração, sem é brincadeira. Porque verdade. quando eu comecei, não tinha nem grupo existia. Imagina. Simplesmente foi abandonado, porque não tinha nem esses telefones, não existia, Pois, 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 pois. né? Era Agora, tudo agora ter é que tudo mais pegar no rápido. computador. Hoje não, as informações só aí. Por isso que eu falo, por que que tá tão lento? Por Uhum. que que a tecnologia foi, né, investiu e não tá ainda, né? Pois, Verdade. pois, pois. Mas que bom, Pronto. então, gente, passamos uma hora Pois do é, evento. passou para a gravação, pelo menos, sim. Pronto. Sim.